Queridos, graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Uma bênção estar aqui com vocês. Sempre uma alegria quando o pastor Renato me convida para ministrar a palavra, para cultuar com esta igreja. Esta igreja é amada, uma igreja irmã, uma igreja que mora no meu coração, sem dúvida alguma. O pastor Renato pediu que eu falasse a respeito de um desenho. Hoje nós vamos falar bastante sobre a nossa dependência do Senhor. Então, acredito que as crianças podem fazer um homem, um indivíduo, uma pessoa ajoelhada diante da cruz de Cristo, porque eu acho que nada representa tamanha dependência, senão de alguém que está aos pés da cruz, necessitado da graça que flui do nosso Senhor e Salvador. Então, eu acho que esse desenho cabe bem ao que nós trabalharemos hoje. Muito bem, irmãos, sem mais delongas, vamos lá no Salmo 127? Vamos? Livro dos Salmos, todos sabem, fica bem no centro das Escrituras Sagradas. Então abra, por gentileza, a tua Bíblia lá e caminhe comigo até o Salmo de Romagem, o Salmo de número 127, para, como o pastor Renato falou, darmos continuidade a esta série de exposições nos Salmos de Romagem. Salmo 127, nós faremos a leitura e eu convido a igreja para ler comigo de forma responsiva. Então eu leio os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares. Salmo 127, da palavra do nosso Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Pai que nos visite com graça e nos ajude a compreender a sua palavra em nome e por amor de Jesus. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo que nós já experimentamos da boa mão do Senhor no decorrer deste culto, pelo privilégio que o Senhor nos deu de levantarmos as nossas vozes para orarmos, para adorarmos. Agora nós te pedimos, ó Deus, uma vez que nos calaremos, que o Senhor fale conosco para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, mas não só os ouvidos, abra o nosso entendimento e coração para ouvirmos e compreendermos a Tua palavra. E uma vez compreendida, que nós a amemos e que o Senhor mesmo nos ajude a praticá-la. Que não seja apenas eu falando agora, Senhor, mas que seja o Senhor falando por meio de mim a todos nós. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus amado, porque nós somos completamente dependentes de que o Senhor fale, de que o Senhor nos ajude a compreender e de que o Senhor nos ajude a viver a Tua vontade. Faça isso para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você já ouviu a história de um missionário chamado Robert Murray McCheyne? Robert Murray McCheyne foi um pregador escocês que viveu no início do século XIX e que faleceu muito precocemente, com apenas 29 anos de idade, em uma epidemia de tifo, uma doença infecciosa causada por bactérias. Em seu leito de morte, ele se expressou com uma frase que o fez ficar muito conhecido. A frase é a seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso entregar a mensagem. Releio. Deus me deu um cavalo, um corpo, a mim mesmo, e uma mensagem, uma missão. Eu matei o cavalo, eu matei um instrumento que carrega a mensagem, e já não posso cumprir a missão, já não posso continuar pregando o Evangelho. No final de sua vida, Robert McCheyne entristeceu-se profundamente
Não pela perda da própria vida, porque assim como o apóstolo Paulo, certamente ele já havia compreendido que o morrer é lucro e que o viver é Cristo, logo é melhor estar com Cristo do que deste lado da eternidade. Mas ele se entristeceu porque uma vez que ele não se cuidou como deveria ter se cuidado, uma vez que talvez ele tenha exagerado no uso do instrumento que era ele mesmo, o seu próprio corpo, a sua própria saúde, uma vez que talvez ele tenha usado mal o próprio tempo, de forma exagerada, e ele perdeu a oportunidade de continuar a missão, de continuar pregando o Evangelho por muitos e muitos anos. O que Robert McCheyne tem a ver conosco? Em alguma medida, todos nós somos parecidos com ele. Não porque nós somos amplamente comprometidos com o Evangelho, a ponto de gastarmos a nossa vida completamente na missão de pregar a Cristo, mas sim porque nós estamos comprometidos com os nossos sonhos e planos, com nossas metas e com a ideia mentirosa de que nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso pessoal, pelo nosso sucesso profissional, pelo nosso sucesso familiar. E sem perceber, e às vezes sem nos importar, nós sacrificamos recursos preciosos que Deus nos deu. Nós sacrificamos o nosso tempo, nós sacrificamos a nossa saúde, em outras palavras, nós matamos o cavalo. Nós somos a geração do sem tempo, não é verdade? Quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós conversamos com as pessoas à nossa volta, toda conversa às vezes passa por aquele momento onde a pessoa fala, estou numa correria só, não é verdade? Estou sem tempo para nada. Assim somos nós não temos tempo para descansar adequadamente, não é verdade? Esses dias, eu não sei se você acompanhou, pastor Paulo Júnior, se desligando do ministério, e uma das razões pelas quais ele se desligou do ministério foi porque ele chegou a uma estafa, chegou a experimentar o burnout, depois de 23 anos sem férias, sem tempo para descansar. E muitos de nós somos assim, não temos tempo para nos exercitar. Alguém fala, você precisa fazer uma caminhada, praticar uma corrida, ir para a academia. Nós falamos, como? Onde que eu vou achar tempo para estas coisas? Nós somos o povo do sem tempo até para meditar nas Escrituras. Aqueles 15 minutos de leitura bíblica, mais uns 5 de oração, às vezes nós não encontramos esses 20 minutos na manhã, ou na tarde, ou antes de dormir. Nós somos o povo sem tempo para se envolver com a igreja de forma mais profunda, mais significativa. Nós somos o povo sem tempo até para pastorear aqueles que nos são mais importantes, a nossa própria família, esposa, filhos e assim por diante. Nós somos o povo da correria, da loucura, o povo do sem tempo. E, consequentemente, porque não temos tempo para nada, nós também nos tornamos uma geração doente. Nós somos o povo que sofre de ansiedade, o povo das doenças psicossomáticas, o povo químico dependente. Não é verdade? Quase todo mundo já teve algum problema com ansiedade. E algumas pessoas, num nível até um pouquinho maior, experimentando até ataques de ansiedade. Pessoas que estão com doenças físicas que foram geradas por meio de problemas emocionais, por causa do estresse, doenças psicossomáticas. Gente que não consegue viver sem tomar um comprimido toda manhã, ou não consegue dormir sem tomar um comprimido toda noite. Muitos de nós somos assim. E sabe por que nós somos assim? Porque o nosso coração está desalinhado com os princípios bíblicos. Está desalinhado com a vontade do Senhor. Sabe o pecado de Adão? O pecado de Adão ainda é o nosso pecado. Nós nos esquecemos que nós fomos criados para a glória de Deus, para a glória do Criador, para nos deleitarmos nele e descansarmos enquanto nos deleitamos nele. Nós não ficamos satisfeitos com essa ideia de que nós somos criaturas que devem adorar e que devem se deleitar. Nós queremos ocupar o trono do Criador. Nós queremos ser como Deus. E o tempo inteiro nós estamos assumindo um papel nas nossas vidas de que nós somos os responsáveis por dar conta de tudo, por fazer tudo, como se nós fôssemos autossuficientes e não dependentes do socorro de Deus. Todos os dias, o pecado de Adão é visto nas nossas vidas. E é aí que entra o Salmo 127, porque o Salmo 127 ele é um instrumento de Deus para o realinhamento do nosso coração. Porque neste Salmo,
nós aprendemos algumas verdades fundamentais a respeito da interação dos nossos esforços humanos e da maneira como Deus provê sobre as nossas vidas. Este salmo, como nós vemos logo no cabeçalho, ele foi escrito por Salomão. Provavelmente quando Salomão construía o templo de Jerusalém, no momento mais belo, mais próspero e mais pacífico que o povo de Deus experimentou. Contudo, e olha que curioso, este salmo provavelmente foi inserido no saltério depois do exílio. Então as pessoas que provavelmente mais cantaram este salmo foram as pessoas que estavam vindo do exílio, não para aquela Jerusalém gloriosa de Salomão, mas para uma Jerusalém destruída, para um templo destruído. Você consegue pensar nessas duas coisas? Pare um pouquinho e tente imaginar. Salomão, neste período mais próspero de Israel, olhando para a construção de um templo grandioso, de um templo que com certeza chamaria a atenção de qualquer um. Olhando para aquelas muralhas que cercavam a cidade, para os vigias sobre aquelas muralhas, olhando para o trabalho dos operários e pensando, se Deus não derramar a sua graça, se Deus não prover, apesar de toda essa prosperidade, apesar de toda essa abundância acumulada para a construção do templo, apesar de todo este grande povo dedicado ao trabalho e dedicado a guardar aquilo que Deus lhes deu, se Deus não os abençoar, o trabalho dessas pessoas e todo este propósito fracassará. É isso que está na mente de Salomão. Mas pense agora no povo voltando do exílio para esta Jerusalém destruída e cantando este salmo, enquanto eles voltam para algo muito inferior do que aquilo que Salomão havia experimentado. Só que eles voltam e cantam este salmo cheios de esperança, porque se de um lado Salomão olha para a bonança, para a abundância e percebe que sem a ajuda de Deus aquilo resultará em nada, este povo que olha para aquelas coisas pequenas sabem que por mais que os esforços humanos sejam insuficientes, no fim das contas, quem os fará prosperar é o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Por isto que este salmo se aplica a qualquer pessoa que aqui está. Talvez você seja o tipo de pessoa que está prosperando, o tipo de pessoa que tem um nível de realização dos planos, dos sonhos, um nível de realização pessoal muito grande. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que tenha experimentado muitos e muitos fracassos nos últimos dias. Este salmo, este sermão é para você. É para você que é próspero, para que você entenda que a sua prosperidade sem Deus não vai te levar a lugar algum. E para você que talvez se sinta um fracassado, para que você se lembre que se você depender do Senhor, por menores que sejam seus esforços, ainda assim Deus pode lhe fazer prosperar. Louvado seja Deus por isso. O tema que eu quero trabalhar com vocês, então, é interação entre os nossos esforços e a providência divina. A interação entre os nossos esforços e a providência divina. E o primeiro ponto, a primeira verdade que eu encontro neste salmo é: por melhores que sejam os nossos esforços, sem a providência divina, sem o auxílio do Senhor, eles fracassarão. Não importa o quão dedicado você seja, não importa o quanto você tente, sem Deus, você nada pode fazer. É o que Salomão diz no primeiro verso, na primeira parte do versículo 2. Ele diz o seguinte, vamos lá de novo para o Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade... E olha só o que ele diz a respeito do trabalho duro. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O Senhor deixa muito claro que sem o seu auxílio, sem a sua dependência, sem o seu socorro, nós nunca edificaremos, nós nunca guardaremos e nós nunca sustentaremos absolutamente nada. E aqui neste salmo, Salomão fala, talvez, das nossas 3 maiores lutas. Tudo que você faz, você trabalha, você estuda para edificar alguma coisa,
para edificar a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. E depois de edificar, o que você quer? Preservar aquilo e manter aquilo, sustentar aquilo. Mas sem o auxílio do Senhor, você vai fracassar na edificação, você vai fracassar na manutenção e você vai fracassar na preservação destas coisas. Sem o auxílio do Senhor, nós nada podemos fazer. Vocês se lembram de Babel? Alguns homens se levantaram, olharam para si e pensaram: quer saber de uma coisa? Vamos construir uma torre gigantesca, uma torre que alcance aos céus, para fazer o nosso nome grande. Pessoas arrogantes que se esqueceram de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 11. Eu vou ler 2 versículos, o 3 e o 4 de Gênesis 11, para lembrarmos da Torre de Babel e dessas pessoas arrogantes, autossuficientes. O texto diz assim, Gênesis 11, 3 e 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Sem o auxílio do Senhor, nós não passamos desse tipo de gente, de construtores de torres de Babel, gente ambiciosa, mas não temente, gente esforçada, porém arrogante e autossuficiente. Contudo, sabe qual é a boa notícia? É que Deus não permite que os nossos planos, que vão na contramão daquilo que o glorifica, prosperem. E louvado seja o Senhor por isso, porque o Senhor desceu até esses construtores e os confundiu e não permitiu que eles erigissem essa torre. E Deus também não permite que nós façamos torres que vão trazer glórias a nós e nos afastar do Senhor. Louvado seja o Senhor que frustra as nossas Babéis, que nos confunde e provoca dor em nossa carne, por meio de muitos espinhos, para que paremos de construir tijolos para a nossa própria glória. Talvez você esteja nesse estágio de frustração. Talvez os seus planos estejam indo por água abaixo. Talvez a concretização do seu sonho seja nada além de um outro sonho. Você nunca viu sonho algum se concretizando. E você talvez esteja se esforçando, talvez você, do seu ponto de vista, seja uma pessoa extremamente empenhada, você é do tipo que dorme tarde, acorda cedo, sacrifica o dia do Senhor, porque você tem um projeto, só que esse projeto não avança. Louvado seja o Senhor por isso, porque Ele está redirecionando o seu coração. Esta frustração serve para você perceber que sem o Senhor você nada pode fazer. Esta frustração, esta dor, este espinho na carne, são demonstrações da graça de Deus, para que nós percebamos a nossa pequenez, e ao percebermos a nossa pequenez, nos voltemos a Deus por meio da cruz de Cristo, e sejamos fortalecidos por Ele, para que nós abandonemos a nossa arrogância, para que nós abandonemos a nossa autossuficiência e aprendamos de uma vez por todas que os nossos esforços, por melhores que sejam, eles carecem do socorro e da ajuda do Senhor. Sendo assim, encare a frustração que você sente, os fracassos dos seus empreendimentos, a dor que há em sua alma como um grito de desespero por Deus. Um convite para você reconhecer a sua dependência dEle. Um convite para você perceber o quanto você é fraco, mas, de contrapartida, o quanto você pode ser fortalecido em sua fraqueza, em Cristo Jesus. Que Deus nos dê esta graça de sermos humilhados. Talvez a ansiedade seja esse grito da alma dizendo: você não dá conta sozinho. Talvez as frustrações todas pelas quais você esteja passando, seja a mão de Deus refreando a sua autossuficiência, para que você entenda de uma vez por todas o quanto você carece do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Uma vez, no entanto, que os nossos esforços sem o auxílio de Deus não resultam em bons resultados, não promovem coisas boas, não culminam em sonhos, em projetos
com os quais nós sonhamos, ao invés, então, de buscarmos, de gastarmos o nosso tempo, a nossa vitalidade, tentando edificar e guardar e suprir como se tudo dependesse de nós. O convite da palavra é que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o que nós aprendemos em Mateus. Lá em Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34, o Senhor Jesus, ele inicia uma fala dizendo: não andeis ansiosos pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir. E ele vai nos dar algumas razões pelas quais não devemos andar ansiosos. A primeira que Jesus dá é que Deus, ele realiza e opera coisas grandiosas. Logo, ele pode realizar e se preocupa com coisas menores. Jesus diz assim: quem proveu a vida? Quem criou o corpo? Será que ele não dará também as vestes? Se Deus fez coisas maiores, então certamente ele dará e promoverá sobre as nossas vidas coisas menores. Aí depois Jesus inverte a lógica. Ele diz que o Deus que se preocupa com coisas menores, se preocupa também com coisas maiores. E ele faz com que os seus discípulos lembrem dos pássaros. Os pássaros não semeiam, os pássaros não colhem, não ajuntam em celeiro, mas nenhum passarinho morre de fome. Olhem para as plantas, para os lírios do campo. Elas não tecem, elas não fiam, e nem Salomão, Jesus cita Salomão, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer delas. No entanto, elas murcham e são lançadas ao fogo. Se Jesus veste de glória as plantas, se Jesus sustenta os pássaros, se o Senhor, se o nosso Deus provê estas coisas, certamente Ele há de nos sustentar, há de nos amparar, há de nos alimentar, há de nos vestir. Jesus segue o seu raciocínio dizendo que andar ansioso não é coisa de crente, é coisa de gentil, é coisa de quem não confia no Senhor. Andar ansioso não vai acrescentar um côvado à nossa vida, vai acrescentar apenas problemas sobre problemas. Sendo assim, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar de ser ansiosos por coisas que Deus já se comprometeu em nos dar se fizermos aquilo que Ele exige. Olha só o que diz Mateus 6,33. Vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. E todas as coisas, ou estas coisas. Está vendo como nós conhecemos a Bíblia? Nós só não colocamos em prática às vezes. Não é verdade? Nós sabemos o que fazer. Porque nós já aprendemos por meio das Escrituras o que Deus ordena. Só que no nosso dia a dia nós nos esquecemos dessas verdades e continuamos agindo como se tudo dependesse de nós. É por isso que nós não avançamos tanto quanto poderíamos avançar na nossa relação com Deus, na nossa experiência de paz interior, na nossa tranquilidade, segurança e descanso em Cristo, porque você ainda pensa que tudo depende de você, quando na verdade a palavra de Deus diz que quem cuida de nós, de cada detalhe das nossas vidas, que quem nos sustenta, que quem nos ampara, que quem nos alimenta, que quem nos veste, que quem supre todas as nossas reais necessidades, é o nosso Deus, é um Pai de amor, que já nos deu a Jesus Cristo, e que em sua palavra diz que uma vez que Ele nos deu a Cristo, certamente Ele nos dará todo o restante que nos é necessário para uma vida que o glorifique. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Só relembrando, qual é a primeira verdade então que nós aprendemos neste salmo? Por melhores que sejam os nossos esforços, por mais empenhado que você seja, por mais dedicado que você seja, sem a providência de Deus, os seus esforços fracassarão. Mas olha só essa verdade que acalenta o coração. Quando eu estava pensando nestas coisas, eu fiquei muito emocionado com essa verdade. Porque se de um lado, os nossos melhores esforços não significa sucesso, por outro lado, este salmo nos ensina que
os nossos piores esforços, com a providência de Deus, com o auxílio de Deus, eles prosperarão. Vamos mais uma vez reler o versículo 2? Versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Vamos comer o pão aos seus amados. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A graça de Deus é um tapa na cara do orgulhoso, do arrogante e do autossuficiente. A graça de Deus fere o nosso orgulho. Sabe por quê? Porque diferente daquilo que nós pensamos, a graça de Deus, ela não se aperfeiçoa na nossa performance. A graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós queremos performar, nós queremos fazer o melhor e dar o melhor, pensando, olha, eu vou contribuir para que a graça de Deus me torne ainda mais forte. E Deus está dizendo, não é assim que as coisas funcionam. É na sua fraqueza que a minha graça se manifesta e o fortalece. Deus sustenta os seus amados enquanto dormem. Não existe momento na sua vida que você é mais inútil do que quando você está dormindo. Não é verdade? Que outro momento nas nossas vidas nós somos menos inúteis do que quando nós estamos dormindo? Quando nós estamos dormindo, nós não passamos de meros vegetais. Não é verdade? Você está produzindo alguma coisa? Você está aprendendo alguma coisa? O que você está fazendo ali? Nada. Você está completamente à mercê dos cuidados do Senhor. E o Senhor está dizendo, é nessa hora que eu estou te sustentando. É nessa hora que eu estou amparando os meus amados. Não por aquilo que os meus amados fazem. Não pela maneira como os amados performam. Mas porque eu os amo. É pela graça. É pela bondade de Deus que Deus nos sustenta, irmãos. Você está conseguindo entender essas verdades? Deus está derramando graça sobre a sua vida naquilo que você faz de pior. E eu louvo ao Senhor por isso. E eu vejo essa verdade de forma muito clara na minha vida. Todas as vezes que eu tentei performar, que eu chamei a responsabilidade para o peito e tentei matar a bola no peito e virar de bicicleta, não rolou gol. Não rolou gol. Mas eu vejo na minha vida que nas minhas maiores fraquezas, Deus me sustentou. Deus me amparou. E Deus, apesar de mim, trabalhou não só na minha vida, mas na vida de uma igreja a qual eu pastoreio. Na vida da minha família que sozinho eu não daria conta de sustentar e de pastorear. É a graça de Deus e o mesmo acontece com você. O grande problema é que às vezes nós não enxergamos estas coisas. Nós só enxergamos o que dá errado quando nós fazemos e as coisas não caminham como gostaríamos, ou quando dá certo e a gente pensa que foi por causa dos nossos esforços. Não, é pela graça de Deus que nós estamos onde estamos. É pela graça de Deus que temos o que temos. Contudo, o Senhor não está dizendo que Ele sustenta a gente preguiçosa. Isso não significa para você abandonar todas as suas tarefas ou fazê-las de qualquer jeito. Mas Deus está dizendo que Ele não está comprometido com gente arrogante, com gente autossuficiente. Sabe com quem Deus está comprometido? Deus está comprometido com gente que confia. E porque confia, se entrega, se deleita e descansa no Senhor. Tem um salmo de Davi, Salmo 3, que é um salmo que ele escreve quando ele fugia de Absalão e ele está enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades, talvez maiores do que qualquer um de nós já experimentamos ou experimentaremos. E olha só o que ele diz nos 5 primeiros versos deste salmo. Salmo 3 de Davi, verso 1 a 5, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E o verso 5, que é o que eu mais gosto, diz assim: Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi está pressionado por todos os lados,
correndo um risco claro de perder a sua vida para o seu filho, com a perseguição de um filho, e ele diz: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não tenho que temer os meus inimigos. Por isso, quando eu vou repousar, eu deito e pego no sono. Porque eu estou seguro diante do meu poder de guerra, eu estou confiante na minha própria força, porque eu confio no Senhor. Porque quem me sustenta é o Senhor. Mais um texto que nos ajuda a reforçar essa verdade. Vocês lembram de quando Jesus acalma uma tempestade? Está lá em Marcos, um dos textos que narra, é Marcos 4, do 35 ao 41. Eu quero ler esse texto com vocês, antes da gente ir para a parte final. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Um desespero tomou conta desse barco. E um desespero entre pescadores experientes. Mas enquanto estes pescadores estavam ali desesperados, pensando que ali seria o fim deles, Jesus estava dormindo, barco balançando para lá e para cá, água para tudo quanto é lado, e Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Primeiro, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem o Pai é, e ele confiava no Pai. E por que os discípulos estavam perturbados? Porque eles não sabiam, de fato, quem era o Senhor, que estava dormindo no barco. E por isso não confiavam nem no Filho e nem no Pai. Eles confiavam em si mesmos. Eles confiavam, talvez, na sua habilidade para lidar com tempestades, mas chegou um momento na vida deles que eles perceberam que aquela habilidade não os levaria a lugar algum, senão a morte. Então eles acordam desesperadamente a Jesus, mostrando não fé em Cristo, mas mostrando talvez uma desconfiança em relação ao amor que Cristo outrora falou que tinha por eles. Qual que é o grande problema aqui? Qual que é a grande questão? Os discípulos, eles não tinham fé. E por não terem fé, não tinham esperança, não tinham paz e não tinham segurança, mesmo na presença do Cordeiro. Será que não é a mesma coisa que acontece conosco? Será que não é esse o meu problema e o teu problema, em meio à tormenta? Cristo está conosco. Essa foi a sua promessa antes de ser assunto aos céus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele foi derramado sobre as nossas vidas, nós fomos selados pelo Espírito. Nós estamos vinculados ao Pai e nada pode quebrar esse vínculo. O pastor Renato falou de algo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada, nem espada, nem guerras, nem fome, nem escassez, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas porque nós não cremos devidamente nestas coisas, no primeiro balançar das águas, no primeiro soprar dos ventos contra a nossa embarcação, nós gritamos: o Senhor não se preocupa, nós nos desesperamos. Talvez você seja mais ousado e tente resolver as coisas à sua maneira, e quando você percebe que não vai dar conta,
Só aí talvez você se lembre de Cristo, mas não para recorrer em fé a Ele, mas para cobrá-lo da sua aparente, do seu aparente descaso. É assim ou não é? Fala sério. Na maioria dos casos, na maioria dos nossos dias, é assim que nós nos comportamos. Sabe o que nós precisamos, queridos, para experimentar este descanso que Davi outrora experimentou, para experimentar este descanso que o nosso Senhor experimentou em meio à tormenta? Nós precisamos de uma fé mais fundamentada em Cristo. Precisamos crescer na nossa esperança em Cristo Jesus. Precisamos entregar e confiar as nossas vidas a Ele, de fato e de verdade. A gente tem que parar de brincar de ser crente. E a gente precisa clamar o favor de Deus sobre as nossas vidas, para que Ele nos ajude a confiar. Confiar mais no Senhor do que nós confiamos em nós mesmos. Confiar mais na cruz do que nós confiamos nos nossos esforços. Confiar mais no auxílio de Deus do que na nossa inteligência, do que nos nossos planos. Que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. Talvez você esteja pensando, tá, pastor, e os últimos versículos que falam sobre filhos? Na minha opinião, tudo aquilo que eu já falei a respeito dessa interação entre esforço e providência divina, agora com Salomão passando a falar sobre filhos, eu entendo o seguinte, que a interação correta, que a compreensão correta entre os nossos esforços humanos e a maneira como Deus age, a maneira como Deus provê nas nossas vidas, é um estímulo à paternidade. Nos dá uma compreensão correta da paternidade do ponto de vista de Deus e nos chama a sermos pais que confiam no Senhor e que estruturam e edificam as suas famílias a partir do cuidado de Deus, a partir da providência, a partir da provisão do Senhor. Então, uma compreensão errônea da interação dos nossos esforços e da providência divina faz com que nós olhemos para a paternidade como um peso. Não é verdade? Quantas pessoas, inclusive cristãs, elas olham para a ideia de ser pai, a ideia de ser mãe, como um problema. Algumas pessoas pensam, criar filhos dá muito trabalho, estou fora. É muito caro, pastor, não está louco? Se eu fosse pastor, eu até teria 4 filhos, mas trabalhando que eu trabalho, eu não quero ter 4 filhos, não. Dá muito, gasta muito, está doido. É muito perigoso, pastor, neste mundo em que nós vivemos, como se o mundo em que nós vivemos fosse melhor do que o mundo de Noé, né? Fosse melhor do que o mundo dos patriarcas. Fosse melhor do que o mundo de Cristo na sua época. O mundo sempre foi ruim, gente. Sempre foi um problema. Sempre foi perigoso. E por causa dessas desculpas, algumas pessoas pensam, na verdade, pastor, acho melhor ter um gato, ter um cachorrinho. Ser pai e mãe de pet dá menos trabalho, dá menos gasto. Outras pessoas talvez pensem, está muito cedo, pastor, eu não tenho nem 30. Enquanto outros dizem, não, pastor, já passei dos 30. Eu já ouvi tudo isso. Talvez você diga, pastor, eu vou ter filho sim, eu quero ter filho, mas assim que? Como assim, assim que? Assim que nós tivermos um trabalho melhor, uma casa melhor, assim que nós tivermos uma casa própria, assim que nós tivermos uma faculdade, assim que nós tivermos um carro, assim que nós tivermos, sei lá. E as pessoas vão colocando ali critérios não bíblicos para ter ou não ter filhos, porque elas concluem que a paternidade é um problema. De fato, irmãos, a paternidade ela é recheada de desafios. Não é fácil criar filhos, porque você é um pecador. E os seus filhos já vêm ao mundo pecadores. Então, pecadores criando pecadores, quase sempre dará algum problema. Você sempre terá algum desafio, você sempre terá alguma questão para tratar. Mas ainda assim, ter filhos não é um peso. De acordo com este texto, ter filhos é uma bênção. Salomão diz que os filhos são uma herança. São um presente, uma dádiva, um galardão. Galardão é uma recompensa que Deus nos dá. Versículo 3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são uma bênção tão grande da parte de Deus em nossas vidas, que Salomão fala 2 coisas a respeito da maneira como nós devemos tê-los. Em primeiro lugar, no versículo 4, veja bem, Salomão diz que nós devemos tê-los
o quanto antes, o mais cedo possível. Vamos ler juntos o versículo 4? Diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que Salomão está dizendo? Como flechas na mão do guerreiro, e um guerreiro que está ali no ambiente de guerra, com um arco, ele precisa de flechas, e é isso que vai satisfazê-lo, é isso que vai torná-lo ali mais eficiente. Assim são os filhos vindos na mocidade. O padrão bíblico para nós é que nós nos casemos, e o quanto antes for possível, que nós tenhamos filhos. Que não esperemos para tê-los, porque é bênção tê-los o quanto mais jovens nós formos. Além disso, olha que interessante, talvez aqui seja um susto para você. Salomão nos ensina que nós devemos tê-los em maior número possível. Olha o que diz o verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que tem muitos filhos. Muitos filhos, que enche a sua aljava das flechas dadas pelo Senhor. Sabe quantos filhos você precisa ter? Quantos filhos Deus quiser lhe dar. É esse o padrão bíblico. Sabe qual é o grande problema? É que nós achamos que temos um plano melhor do que o plano de Deus. Nós achamos que aquilo que nós queremos para a nossa vida é melhor do que aquilo que Deus quer para nós. Aí nós boicotamos. Aí nós impedimos que os filhos venham. Por quê? Porque eu não confio na providência de Deus. Porque eu tenho medo dos grandes desafios que é ter filhos na nossa geração, porém desafios todos que Deus já disse: eu vou prover os auxílios necessários. Eu vou dar a vocês a bem-aventurança de criar filhos para minha glória. Deus se compromete a nos dar aquilo que é necessário para fazermos aquilo que lhe é agradável. O tempo todo nós vemos este padrão nas Escrituras. Junto com uma ordem, Deus nos dá em proporção equivalente os recursos para o cumprimento dessa ordem. Querido irmão, querida irmã, não tema ter filhos. Porque quando você teme ter filhos pelas razões não bíblicas, você está colocando no lixo tudo que nós aprendemos sobre a providência de Deus, os esforços humanos. Você está dizendo para você mesmo e para o Senhor: Senhor, depende de mim, não de ti, por isso eu não quero. Você está dizendo: Senhor, eu não confio que, por mais que eu não tenha os recursos necessários agora, por mais que eu não consiga visualizá-los em minha vida, que o Senhor fará dos meus recursos escassos os recursos necessários para que eu seja bem-aventurado. E eu vejo isso na minha casa, gente. Nós temos 4 filhos. E em todo tempo, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor por isso. Eu não estou dizendo com isso que o seu filho vai vestir só lilica, ripilica e tigor. Não é esse o padrão de Deus. Mas eu tenho certeza que os seus filhos não andarão nus como os meus nunca andaram. Talvez os seus filhos não bebam leite tipo A da ninho. Mas eu tenho certeza que eles não passarão fome como os meus nunca passaram. Deus provê, irmãos. Nós é que não confiamos na sua provisão. Quem reconhece e confia na provisão do Senhor, quem se deleita em sua providência generosa e gera filhos para a glória de Deus, como diz o final do verso 5, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. A ideia aqui é de um homem chegando com os seus filhos e muitos filhos à porta de uma cidade para uma disputa contra os seus inimigos, para um júri. E as pessoas olhando para aquele homem, cercado pelos filhos que o protegem, este homem, então, não passará aperto, não passará vergonha. De alguma forma, é isso mesmo que Deus faz conosco. As nossas famílias são bênção em nossas vidas. E ao invés de experimentarmos desgraça, porque nós, então, temos uma família grande, nós experimentaremos da parte de Deus exatamente o contrário. Uma graça abundante, uma alegria triunfante, para a honra e glória do Senhor. Não tenha medo, queridos. Conclusão. Quero só recapitular de forma bem rápida tudo aquilo que nós já falamos.
Em primeiro lugar, lembre-se, sem o Senhor, você nada pode fazer. Você não é autossuficiente. Você é completamente dependente da graça e da provisão de Deus. Pare de se assentar no trono do Criador. Pare de pensar que você é Deus e que tudo depende de você. Pare de viver desesperado como se você não fizesse por onde as coisas não dariam certo. Isso está matando o cavalo. Isso está destruindo a sua vida. Isso está acabando com a sua energia, com a sua saúde. Reconheça a sua dependência de Deus. Em segundo lugar, lembre-se, por mais ingênuos, menores e pequenos que sejam seus esforços, se você vive na dependência de Deus, Deus os fará prosperar para a glória dele. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja Deus que atua na nossa fraqueza. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não consigo imaginar eu fazendo tal coisa. Louvado seja Deus por isso, porque você não dá conta mesmo. Se você tem medo de algo, que bom que você tem medo de algo, porque sozinho você não vai conseguir. Mas que este medo te leve aos pés da cruz, te conduza para mais perto de Cristo, e que você peça ao Senhor, Senhor, me ajude, dá-me da tua graça, para que nas minhas fraquezas o Senhor me fortaleça, e uma vez fortalecido pelo Senhor e bem-sucedido, a glória não seja dada a mim, que toda a glória seja dada a ti, por amor a Cristo. Você tem medo do quê? Talvez, como aqui no caso do Salmo, você tenha medo de ter filhos. Coloque-se diante do Senhor e diga, Pai, eu me sinto fraco e fraca para tal responsabilidade e compromisso. Me aperfeiçoe, Senhor. Derrama graça sobre a minha vida. Me ajude, ó Deus, a ver o Senhor agindo nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, nos meus poucos recursos, e ver estes poucos recursos miraculosamente sendo suficientes para a glória do Senhor. Ver um homem falho e uma mulher falha, criando crianças que glorificam e amam a Cristo. Me ajude a ver isso, ó Deus, apesar de mim, para a honra e glória do Senhor. E nós só conseguimos isso, queridos, aos pés da cruz. Você precisa de Cristo. Confie em Cristo. Entregue-se a Cristo. Ou como eu fecho com essa citação, o Salmo 37, Salmo de Davi nos ensina. Confia, entrega, deleite-se. Aí sim você experimentará descanso no Senhor. Que Deus nos abençoe. Pastor Renato.